Fico feliz por termos tomado a providência e pelo fato de a comissão ter aprovado a realização dessa audiência. Embora nós tenhamos poucos senadores presentes, uma vez que neste momento e nos dias de terça e de quarta-feira há um número muito grande e simultâneo de reuniões de comissões na casa, e quem quiser verificar a veracidade dessa informação é só percorrer o corredor que dá acesso a esta sala. Estão todas as salas em reuniões de comissão. Estamos votando o PPA, o Plano Plurianual, hoje, e isso obviamente chama os senadores para a discussão, para a presença, mas obviamente que pelas mídias internas e externas todos tomarão conhecimento de todas as informações que aqui foram apresentadas. Eu quero me manifestar da seguinte forma a respeito deste tema. A função, a responsabilidade dos conselhos de profissão no país é muito grande e muito importante. Ela suscita grandes debates e discussões. Só para situarmos que não é objeto desta audiência. Diariamente, centenas de bacharéis em direito procuram autoridades públicas e a classe política para queixar-se do rigor do exame da OAB, para queixar-se da dificuldade que tem para acessar a profissão de advogado e, portanto, a carteira de advogado profissional que lhes é concedida pela OAB. Nós temos casos do Conselho Federal de Medicina também presentes aqui na nossa vida, no dia a dia da atividade pública, porque existem também problemas no exercício da profissão de medicina, principalmente e inclusive com relação aos profissionais de medicina que são formados em universidades em outros países do mundo afora. O Ministério da Educação já tem feito várias ações e eu tenho inclusive requerimentos apresentados aqui na comissão ao Ministério para saber quantos são os formados em medicina em cursos superiores de outros países que tentam legalizar o seu diploma no Brasil e têm dificuldades. Ora, por conta da estrutura do ensino público do país, que não facilita muito essa questão, e por outro lado também porque não há boa vontade do Conselho em regra para que se produzam as ações necessárias para viabilizar o reconhecimento desses diplomas. E eu sempre digo, que bom seria para o Brasil se milhares de formandos em outros países do mundo, ou formados em outros países do mundo, em várias especialidades, decidissem trabalhar no Brasil e aqui exercer sua profissão. O país ganharia com isso. O Chile, só para citar como exemplo, fez um acordo com a OCDE há poucos meses e está mandando para o mundo inteiro milhares de alunos chilenos que vão estudar em outras universidades e voltam para o Chile e são obrigados a fazê-lo, inclusive depois de formados por universidades particulares mundo afora, para qualificar o ensino e qualificar o exercício profissional naquele país. O próprio Brasil, via Ministério da Educação, e a gente precisa louvar essa decisão do ministro Fernando Haddad e do governo federal, agora tem um projeto de financiar o ensino de alunos brasileiros em universidades em outros locais do mundo. Isso é educação. A educação não pode ter limites, a educação não pode ter fronteiras, a educação não pode ter nada como regra específica e limitativa. A educação tem que ser sempre além do limite, tem que ser sempre à frente e acima da nossa realidade. Isso falo, obviamente, como alguém que exerceu o cargo de secretário de Educação em Santa Catarina e que teve lá a oportunidade de realizar grandes e importantes projetos que tornam o meu estado, felizmente, um dos 2 ou dos 3 estados com o melhor nível de ensino do país, com o maior número de estudantes universitários proporcionais do país e torna o estado de Santa Catarina talvez o primeiro ou o segundo, depende da avaliação que você faz, estado mais alfabetizado do Brasil. Então, é evidente que não podemos ter limites, não podemos ter fronteiras, temos que sempre avançar. E aí vem uma questão fundamental.
Há uma discussão que se faz frequentemente sobre a competência e o papel do Conselho Federal de qualquer atividade profissional. Dar a um conselho o poder de conceder a um estudante graduado, formado, diplomado, a condição de exercer a profissão é uma questão que precisa ser revista na nossa legislação. Nós não podemos seguir nesse caminho. Os países mais desenvolvidos do mundo não têm essa figura que nós temos aqui. Os países mais desenvolvidos do mundo têm a figura da instituição de ensino, do diploma reconhecido e validado pelo poder público, seja de aluno de ensino público ou de aluno de ensino privado, por este ou por aquele método. E não é possível que nós tenhamos no Brasil, e não é este o caso que nós estamos tratando aqui, evidentemente, essa condição de conselhos dizerem se você pode ou não pode exercer a profissão. O Conselho não poderia e não deveria ter o poder de avaliar o ensino. Quem tem que avaliar o ensino é o próprio poder público. Ele sim tem essa competência e para isso existem conselhos federal, conselhos estaduais de educação e tantos outros mecanismos. Por outro lado, me parece que a questão que foi colocada aqui com relação ao assistente social é muito mais grave do que eu próprio imaginava. É muito mais grave. Porque se tivéssemos apenas a ação do Conselho Federal, no sentido de se manifestar contrário ao ensino à distância, como atividade, tudo bem, é democrático você dizer que você não é a favor disto e a favor daquilo. Não há nenhuma contradição nisso e nenhum impedimento de você manifestar sua opinião. Até porque se você é uma instituição e representa uma categoria, você pode fazê-lo desde que a sua categoria pense dessa forma. Porém, o Estado Democrático de Direito diz que é esta casa, a Câmara dos Deputados, é o Congresso Nacional que decide o que é bom para o país e o que deve ser feito em favor do Brasil. É essa a nossa função. Para isso nós fomos eleitos. E a lei que sai daqui tem que ser cumprida, quer queiram, quer não queiram as instituições organizadas no país. Enquanto não tivermos esta situação bem clara e definida, não podemos dizer que aqueles que divergem da lei votada aqui e não a cumprem são respeitadores de democracia. Pelo contrário, não estão fazendo o papel democrático que lhes cabe dentro do processo. Divergir é democrático, descumprir não é democrático. Portanto, eu penso que a questão que se colocou aqui de profissionais vinculados e contribuintes ou registrados no Conselho serem estimulados a não participarem ou contribuírem para a formação de novos alunos é algo muito grave que eu próprio, como senador, vou pedir que os mecanismos adequados do Senado avaliem melhor e analisem para decidirmos se existe algo a fazer. Eu quero deixar isso informado a senhora Esther, que é conselheira, porque efetivamente os dados aqui apresentados são de muita alta gravidade. O Conselho estimular profissionais a não participarem, a não contribuírem como orientadores ou como o nome me falta agora, supervisores dos estágios é algo muito grave. Segundo, a questão que o professor Hélio Chaves apresentou sobre o pagamento da publicidade também será objeto de atenções nossas, porque efetivamente precisa se verificar. Eu não vou fazer nenhum pré-julgamento, mas já que houve a provocação do fato, a gente precisa, obviamente, tomar providências. Terceiro, eu queria colocar da seguinte forma a todos os participantes. É preciso sim que haja um diálogo isento e quero dizer mais, que nós tenhamos condições de resolver o problema. Porque se tem uma coisa que o Brasil precisa, e precisa muito, e precisa logo, e precisa urgente, e isso não é uma palavra de alguém que é oposição ao governo, simplesmente palavra solta, nós precisamos menos Bolsa Família e mais apoio à família.
E esse apoio pode ser dado com assistentes sociais antes de médicos, antes de advogados e antes de delegados. Talvez se pudéssemos dar com esse apoio com mais professores e com mais assistentes, certamente nós estaríamos ajudando muito o Brasil. Eu até acho, professor Hélio, que os 70 mil, e professor Vianney, alunos, não serão todos eles formados. Vai ter muita gente que vai deixar de frequentar, vai desistir, vai diminuir. Então, há um equívoco, no meu ponto de vista, de dizermos que temos 70 mil e por isso vamos precisar dos 70. É preciso pensar que muitos poderão desistir, mudar de curso, seguir outro caminho, ou mesmo se formar e não exercer a profissão. Isso acontece muito. Ainda é um outro equívoco da nossa legislação e do nosso sistema, que impõe a um jovem de 18 anos a necessidade de se matricular num curso que ele jamais sabe como vai ser importante ou pouco importante na sua vida. Esse é um modelo que a gente precisa, com o tempo, alterar no país. E mais do que isso, nós também precisamos fazer no país uma outra coisa. Entender que quem quer estudar, que o faça, mesmo que não tenha professor. É errado o conceito de que só é estudante quem está confinado a uma sala de aula e a 45 ou 50 minutos de fala de um palestrante. Aliás, é válido dizer, professor Hélio, e eu não sei como a gente vai resolver isso, mas se somássemos por dia os minutos de hora-aula que são queimados ao término da 4ª aula noturna das nossas universidades, públicas e privadas, com certeza os milhões e milhões de horas que nós perdemos de conhecimento, deve-se constatar, farão muita falta a esse país. Muita falta. Eu sou um homem muito rígido no cumprimento de normas e de disciplina. Por isso eu quero lhes dizer que se tivéssemos uma lei ou uma norma no país que obrigasse todo estudante a ir até o último minuto da sua presença na sala de aula, nós avançaríamos muito. Já na educação à distância, ele não tem que ter minuto para acabar, ele tem que ter minuto para começar. E quando ele começa, com certeza ele vai fazendo o que é preciso, porque senão ele não aprende, como foi bem dito aqui. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que teremos que tomar providência.